Imagina que você pudesse voltar no tempo. Você agora está na Idade Média e você é o senhor de um castelo que é uma verdadeira fortaleza. Ele foi projetado para não ser invadido, né? Mas o inimigo está constantemente tentando entrar, como ele não consegue, então ele muda de estratégia. Agora ele vai convencer os teus súditos, ou seja, os guardas das torres de vigia, de que você é mau, de que você não dá descanso para eles e você não consegue dar nenhum prazer para eles. E que se eles, né, permitirem, então ele dará essa felicidade. Trazendo para a nossa realidade espiritual, os nossos súditos são os nossos sentidos. Quando o inimigo consegue ir trabalhando de uma forma sutil e nós damos permissão para ele, né, para fazer as vontades dele, nós vamos permitindo, dando permissão para que ele invada o nosso coração. E aí sim, ele toma posse. É a possessão, né? É o que nós vemos nessa passagem de Mateus capítulo 9, versículos 32 a 38, onde Jesus vem e inverte, ele vem e faz o caminho contrário. Aquele homem que estava possesso, então agora Jesus o liberta. E diz assim: logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos de seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Para a sua messe. Jesus então encontra aqui a palavra que vai dizer que encontra a enfermidade. Esse possesso, ele estava mudo, mas ele também estava surdo, porque do grego a tradução tanto faz se falar mudo ou surdo, a palavra é a mesma para designar se era surdo ou mudo. Muito provavelmente ele era mudo e era surdo também. E Jesus tem compaixão. É diferente de ter pena. Compaixão é viver aquela dor com o outro. E Jesus, então, liberta esse homem. Liberta das garras do demônio. E todo mundo fica fascinado, porque ninguém jamais viu aquilo. Mas por que Jesus aqui vai dizer que ele curava as enfermidades? Porque não bastava só pregar a palavra. Era preciso que as atitudes de Jesus, o poder de Jesus fosse demonstrado para eles. Então, por isso que acontecia esses milagres, né? São Tomás de Aquino vai dizer que a ordem natural das coisas é observada. Primeiro expulsa o demônio, depois todas as partes do corpo recuperam suas funções. É o senhor do castelo retomando o castelo novamente, colocando em ordem novamente os seus súditos, né? É fazer o caminho inverso, né? E Jesus, ele era perseguido pelos fariseus, pelos escribas, por quê? Porque ele fazia os milagres e fazia com autoridade. E isso acabava que dando uma inveja nos fariseus. Então, eles começaram a atacar Jesus. É o famoso ad hominem. Se você não consegue convencer as pessoas de que a mensagem dele está errada, então você ataca ele, o mensageiro, e não a mensagem. Então eles vão dizer aqui que Jesus expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado gravíssimo. E o próprio Jesus fala isso, né? Então eles atacam Jesus. Mas Jesus percorria as aldeias, percorria as cidades, né? Jesus não ficava como nos grandes centros, como hoje a gente vê alguns pregadores aí que cobram um cachê altíssimo e só vão em lugares que têm recursos, né? Jesus percorria todos, porque toda a alma é importante para Jesus, toda a alma é preciosa para Jesus, porque toda a alma vale o preço do seu sangue derramado na cruz. É por isso que Jesus era incansável, né? E Jesus ia curando, ia resgatando, ia
todas as doenças, ia convencendo as pessoas não só pela sua pregação, mas pela sua obra. E aqui ele vai ensinar os seus discípulos, então, para pedir a Deus para que mande mais. Porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedindo para que, se Deus envie mais operários para a sua messe. E é o que nós vemos hoje. Como é difícil, muitas vezes, você juntar pessoas para servir num retiro, para servir na paróquia. Os operários são poucos. Mas quando é para coisas do mundo, como tem facilidade, como se junta dinheiro, como leva, às vezes, séculos para se construir uma igreja, e as coisas do mundo se constroem com muita facilidade. Por quê? Porque o inimigo conseguiu convencer os súditos dessas pessoas. Quando o inimigo consegue nos convencer, os nossos sentidos, consegue perverter os nossos sentidos, nós não só ficamos surdos para as coisas de Deus, como nós desenvolvemos uma aversão às coisas de Deus, e nós não conseguimos mais falar das coisas de Deus. Veja, tem uma sequência. Quando Jesus vem e liberta aquele homem possesso, ele começa a falar das coisas de Deus, ele inverte o processo. Duas coisas nos são propostas para hoje: para que nós vigiemos e para que nós nos coloquemos na presença de Jesus, pedindo a Ele o socorro, para que Ele nos ajude a novamente tomar posse desse castelo que é o nosso coração, nossa alma, a limpar esse nosso castelo, a ficar atento, que o nosso anjo da guarda nos alerte para os ataques do inimigo constantemente. Deus te abençoe.